A paz do Senhor a todos. Hoje eu gostaria de ler alguns versículos no livro do profeta Jonas. Esses dias eu estive lendo e meditando um pouco. São 4 capítulos, é uma leitura fácil e rápida. Alguns pregadores estudiosos costumam chamá-lo de o profeta fujão. Eu tive meditando sobre especificamente um versículo. Nós vamos ler alguns, depois eu vou comentar sobre esse versículo que me chamou a atenção. Começa assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e seu castigo. Esse é o capítulo 1. Nós não leremos ele todo, só alguns versículos. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E o versículo 3 diz o seguinte: Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Tarsis é uma cidade que se encontrava na Espanha. Então, esse profeta, ele saiu de onde ele estava, do leste, e foi para o oeste. Foi em outra direção, completamente oposta à que o Senhor o tinha enviado. O Senhor tinha enviado para uma cidade um pouco mais próxima, digamos, para o leste, e ele, como diz o versículo, ele estava fugindo da face do Senhor. Ele se levantou para fugir. Pode uma pessoa fugir da presença de Deus? Pode alguém fugir da face do Senhor? Pode Deus falar com alguém, lhe dar uma ordem, um comando, e esta pessoa decidir a fugir, não querer obedecer a palavra do Senhor, não querer obedecer à vontade de Deus? Isso pode acontecer. Será que essa pessoa tem sucesso? Porque nós sabemos que Deus é Espírito e Ele está em todos os lugares, em toda parte. Deus se encontra, Ele está presente, observando. Também tem o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Todo aquele que aceitou a Jesus, é um selo que Deus põe em nós, é colocar o Espírito Santo habitando dentro dessa pessoa. Então nós andamos com o Senhor, respiramos com o Senhor, estamos a todo momento diante e na presença dEle. E eu fiquei pensando, como pode um homem fugir da face do Senhor? Eu lembrei que na Bíblia, em Salmos, tem um Salmos que ele fala sobre isto. Nós vamos ler uma parte dele agora. No Salmo 139, versículos de 7 a 12, nós leremos assim: para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Era o que o Jonas estava tentando fazer, fugir da face do Senhor. E o Salmo é um Salmo de Davi. Davi está dizendo: para onde eu posso fugir da face do Senhor? Como eu posso fazer isso? Aí Davi mesmo explica: se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, que é o abismo ou lugar dos mortos, a minha cama, eis que tu ali estás também. E ele continua: se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. As trevas, a escuridão e a luz, para Deus é a mesma coisa. Para nós há uma diferenciação, né? Podemos nos esconder nas trevas, na escuridão, uma outra pessoa talvez não nos encontre, não nos veja, mas de Deus, a noite para Ele é como dia, a escuridão é como luz, não tem como se esconder de Deus. Então quando eu li esse versículo em Jonas, que Jonas se levantou para fugir de diante do Senhor. Ele estava fugindo de um chamado, ele estava fugindo de um comando do Senhor.
e o Senhor o enviou a uma cidade chamada Nínive. E Jonas não queria ir a Nínive falar da palavra do Senhor, porque esta cidade, os seus habitantes, eles eram perversos e eles eram inimigos de Israel. E como Jonas era um israelita, ele não gostava nem um pouco deles. E Deus estava mandando justamente ele levar uma palavra. Deus enviou uma palavra de juízo, de destruição a essa cidade, se eles não mudassem a maneira de viver, de tratar as pessoas, se eles não fizessem uma meia volta, podemos dizer assim, né, no seu comportamento. Deus os destruiria toda essa cidade. E Jonas sabia que Deus era bondoso, misericordioso, ele sabia disso. E ele não queria que Deus mudasse de ideia, que Deus não destruísse essa cidade. Ele queria que Deus destruísse toda aquela cidade, todas as pessoas que ali viviam. A Bíblia fala em Jonas 4, versículo 11, ela dá exatamente a quantidade de pessoas que viviam nessa cidade. Eram 120 mil homens. Deus diz assim: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Deus queria dar uma chance, porque Deus, ele sempre nos dá uma chance. O homem está no pecado, o homem está fazendo tanta coisa errada, mas chega um momento que aquilo ali sobe a Deus de uma forma que Deus já não aguenta mais aquela catinga do pecado, do erro do homem, a maldade do coração do homem. Deus já não suporta mais, mas mesmo assim ele continua enviando homens, mulheres, pessoas para levar uma mensagem de arrependimento, porque senão o juízo de Deus vem. Mas Deus sempre nos tem dado uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade, porque Deus é misericordioso. Mas Jonas não queria levar essa mensagem, ao povo de Nínive, porque ele sabia que de repente o povo poderia mudar de ideia, se arrepender. Ele não queria levar essa mensagem porque ele sabia que Deus poderia também mudar de ideia e ele queria ver essa cidade sendo castigada. Então, ele preferiu fugir. Não quero levar essa mensagem. Não quero levar essa mensagem aos perdidos, aqueles que estão destinados ao fogo eterno, ao inferno, né? No caso da cidade de Nínive. E você que está me ouvindo, qual é o motivo da sua fuga? De repente você está fugindo, é um momento da sua vida que você está fugindo de algo, de alguma situação que você não tem controle. Do que você está fugindo? Ou então do que você está se escondendo? Pode ser uma pergunta crucial nesse momento da sua vida. Todos nós, em algum momento da vida, nós nos encontraremos fugindo de alguma situação ou de alguém. Foi o que o profeta Jonas fez também. Fuga. Só que ele estava fugindo de Deus. E muitas vezes nós também, o ser humano, às vezes a gente está fugindo de Deus. Nós não queremos dar o braço a torcer, nós queremos continuar errando, pecando, porque é mais fácil cometer o erro, cometer o pecado, do que nós nos santificarmos, deixar de lado as más obras. Eu também gostaria de perguntar a você o que você está escondendo e de quem, porque nós não podemos esconder nada de Deus. Tem um versículo na Bíblia, em Lucas 12:2, que diz assim: não há nada encoberto ou oculto que não venha a ser revelado. Não tem como esconder, né? Nada que está em oculto vai ficar oculto para sempre. Um dia vai ser revelado. O que nós temos que fazer? Nós temos que viver com autenticidade, com honestidade, pois as nossas ações e palavras, boas ou más,
elas têm consequências que eventualmente elas virão à tona. Então, eu queria terminar esse vídeo te dizendo: não fuja do Senhor, não fuja da vontade dele na sua vida. Faça um propósito com o Senhor de mudança. Algo na sua vida que você tenta esconder. Pare, pensa, medite, busque a direção do Senhor, porque Deus está te dando mais uma chance. De tantas que Ele tem te dado, Ele está te dando mais uma. Não se esconda do Senhor. Venha para a luz, esteja na luz, porque quando nós nos aproximamos de Deus, que é luz, toda a escuridão que possa haver em nós, todo o pecado, ele virá à tona. Aí fica mais fácil para Deus trabalhar e fazer uma limpeza em nós. E Jonas, um dos pecados de Jonas é que ele tinha dificuldade em perdoar. Ele não perdoava aquele povo, porque ele sabia que era um povo muito mau e perverso. Ele tinha dificuldade em perdoar. E você? Você também tem essa dificuldade? Perdoar, amar alguém? Peça a Deus para tirar isto do seu coração, toda maldade, falta de perdão, falta de amor, porque nós não podemos esconder nada do Senhor. Nós escondemos do homem. Nós podemos fugir do homem em alguma situação, mas de Deus nós não fugimos. E Deus é justo, e Deus te ama, Ele nos ama. E Ele quer que nós tenhamos uma vida frutífera e uma vida abundante aqui na terra também. Que Deus te abençoe, fica na paz, um grande abraço.